Olá, eu sou o Carlos. Eu vou gravar esse vídeo e mais alguns outros para explicar os módulos aqui e de maneira fácil a gente poder fazer os testes, né, de acordo com a necessidade. Tá? Então eu vou passar primeiro por cada módulo rapidinho e depois eu vou gravar um vídeo para cada módulo, tá? Esse é o menu principal, tá, do TID. Aqui em cima, na área superior, a gente vê uma aba chamada Ferramentas. Nessa aba, a gente tem algumas informações importantes. Tem alguns itens aqui que são pouco usados, mas aí vai a critério da empresa, né? A gente tem aqui a agenda, que é um campo aqui onde você pode controlar os ramais da empresa, agenda de compromisso, anotações gerais, né? Então, é mais para uma espécie de controle mesmo. Ele não tem nenhuma vinculação com nenhum outro módulo, tá? Ele é mais para uma base de consulta, caso precisa pegar o telefone de alguém aí de um ramal, supondo que a empresa tenha vários ramais ali, você pode cadastrar previamente e aqui você tem a base de consulta depois, tá ok? Aqui tem a aba controle de acesso, aqui a gente cria os usuários que vão ter acesso ao sistema, né? E, ao mesmo tempo, é aqui que a gente também tira ou dá permissão para determinado tipo de módulo, tipo de serviço, né? Então, aqui a gente tem alguns ícones aqui, né? O ícone do próprio cadastro de cliente, de usuário. E aqui em cima a gente tem a opção de cadastrar outras coisas também, além do usuário, senha, os módulos, tá? E a gente usa bastante essa aba movimentos. Aqui a gente faz o controle de acesso por sigla, que é aqui que uma vez que a gente cadastrou o usuário, a gente consegue dar acesso a ele por siglas. Tá vendo essas siglas aqui? Elas representam essas ações aqui. Então, ou seja, se eu quiser que um funcionário tenha acesso à emissão de nota fiscal, por exemplo, eu tenho que pegar a sigla vinculada a ela e dar permissão para aquele usuário que está solicitando a permissão. Então, é uma aba meio que introdutória, simples, né, de cadastrar um usuário, né? Você inclui aqui, basicamente coloca só o nome dele e dá um OK. É claro que se o usuário ele for emitir e-mail ou fazer algum outro tipo de coisa, a gente pode cadastrar o resto das coisas, as outras informações aqui. Caso contrário, seja só para usar o sistema, não precisa. Então é só colocar o nome e ele já vai aparecer aqui. E aí é só vincular as siglas que ele vai ter acesso. Eu vou dar um exemplo, alguém que vai trabalhar no almoxarifado, ele não precisa ter acesso, por exemplo, ao módulo comercial. Ele vai trabalhar só no almoxarifado mesmo, no expedição, ou estoque, sei lá. Então, precisa definir quem vai ter acesso ao quê. E aí, depois é só selecionar a sigla correspondente. Tá. Então, voltando à aba ferramentas, né? Aí aqui a gente tem o cadastro de empresas. Isso aqui normalmente é para manutenção do pessoal do suporte, né? A gente que costuma mexer nessa parte aqui, normalmente vão aparecer as empresas, né? A filial, a matriz e as filiais, né? E normalmente a gente que faz esse tipo de configuração, o cliente não tem acesso, tá? Aqui a gente tem um backup também, a configuração do backup, a gente deixa o backup sempre ativo, né? A gente aciona a empresa dependendo do tipo de contratação, se é nuvem, se é servidor local, a gente tem essa opção de criar os backups. A gente tem aqui uma ferramenta chamada suporte remoto, que aciona o Ndesk, que é a ferramenta que a gente usa como padrão para dar suporte remoto para os clientes nossos. Tá? Então ele já chama o Ndesk, que você pode executar ele ou instalar no seu computador. Embaixo aqui, que é um dos mais importantes, mas eu não vou falar dele agora, que é o atalho, porque aqui envolve a questão de nota fiscal, tá? É nesse atalho aqui tá inserido a parte de nota fiscal também. É claro que tem outros lugares que a gente consegue acabar indo pelo mesmo lugar, tá? Então é só um exemplo. Então, aí agora vamos falar sobre os módulos especificamente, tá? Aqui a gente tem o primeiro módulo aqui chamado clientes, né? Nesse módulo aí é onde a gente vai cadastrar os clientes e os vendedores.
Esse é o módulo suprimentos. Aqui nesse módulo suprimentos é onde a gente cadastra o fornecedor, os materiais, né? Suponho que a empresa tenha cadastro de materiais ali para venda, para consumo próprio. É aqui que a gente cadastra. A gente tem a parte de compras e na parte de compras você tem as compras mesmo, né? Aqui é a solicitação e aqui é a compra. E o recebimento de mercadoria para dar entrada em nota, né? Aqui para dar entrada na nota propriamente, um atalho, né? Que ele já vai para o campo, para a abazinha, para já dar entrada na nota. Aqui a gente tem isso, o módulo de estoque, é onde a gente controla o estoque, né? A gente faz os relatórios, emite os relatórios, algum tipo de requisição de almoxarifados, esse tipo de coisa é feita por esse módulo aqui. O módulo comercial é onde a gente emite pedido, né? Para emitir uma nota de venda, por exemplo, você precisa passar por esse módulo propriamente. Então a gente emite pedido, aqui é o que a gente faz manutenção no pedido, né? No módulo para poder criar um pedido de venda. Isso aqui nesse item venda é que a gente consegue criar as funcionalidades, né? A gente pode criar tabelas de preço, ou seja, você pode criar uma tabela para o consumidor A, para o consumidor B, uma para um cliente específico, tá? A carteira de pedidos é pouco usual também, mas também a gente pode abordar ela em um outro momento. E ocorrências gerais também uma aba só para controle também, tá? Aqui manutenção, manufatura, perdão. Na manufatura a gente tem a parte de produção, normalmente para a empresa que tem uma fábrica que tem produção própria. Aqui que você vai criar os controles de processo, vai criar as linhas de produção, né, propriamente, as ordem de produção, ficha de produção, etiqueta de controle, esse tipo de coisa está tudo aqui nesse módulo de produção. Faturamento é a parte que a gente emite a nota fiscal, né? Faz a gestão de nota fiscal, de conhecimento, de CTE, né? De NFE, de CTE, de manifesto, tudo na parte de faturamento. Expedição, que é onde a gente controla as entregas. E aqui a gente consegue fazer de várias formas o controle de entregas, né? A gente cria o romaneio, a gente pode fazer um controle por conferência de código de barra. Então é nesse campo aqui. O financeiro, né, para quem tem a intenção de fazer um controle um pouco mais exato da parte financeira, dos contos a pagar, contos a receber, a conciliação bancária, ou seja, a pessoa precisa saber se o dia dela ele teve lucro, teve prejuízo. Então pela parte financeira na conciliação, aqui é praticamente um extrato bancário, né? O gerencial é mais gerencial mesmo, né? É mais para relatórios, para um gerente, para um CEO aí, para ele ter poder acompanhar. Claro que a gente tem aqui também internamente a gente implementa nos clientes o BI, que o BI também é uma forma visual mais simplificada para ver, né? Não precisa gerar relatório, normalmente as informações mais relevantes da parte de faturamento, né? O DRE, por exemplo, estão todos no BI, então, mas aqui é bem legal esse módulo. E a parte de recursos humanos também, ou seja, o TID ele é um ERP bem completo, né? Ele tem todos os módulos de uma empresa, né? Então, ele vai desde a parte de cadastramento, de controle financeiro, parte fiscal, tributária, manufatura, produção, no caso, comercial, pedir entrada de nota, saída de nota, então tem tudo dentro do TID. E a parte de recursos humanos, ela também é um ambiente que você consegue fazer todo um controle de funcionários, né? Funcionário, empresa de prestador de serviço. Só tem uma particularidade aqui, é que assim, a Olerite, os pagamentos, ora, essas coisas, eles não têm vínculo com a parte de financeiro, tá? Ele não gera com os a pagar. Ele é independente. Aqui ele é mais para controle mesmo. Então, ou seja, ele para você fazer um controle dentro do financeiro das despesas com funcionário, você precisa no financeiro criar esse ambiente, criar um vínculo, né? Criar um custo com mão de obra e fazer todos os lançamentos.
mas ele não está vinculado diretamente aos recursos humanos, tá? Recursos humanos é mais para controle mesmo e consulta. Por enquanto é isso, eu vou fazer agora individualmente cada módulo.